E estamos ao vivo. Boa tarde, meus navegantes, como é que vocês estão? Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje nós viemos para falar sobre a nossa nova parceria em função de um evento extremamente importante. Nós estamos no Maio Furta Cor, o mês de conscientização sobre a saúde mental materna. E o que acontece, pessoal? O Instituto Leme ele vem se posicionando nesse lugar de saúde integral, muito mais do que um lugar meramente publicitário ou de venda e propaganda, como a gente tem visto algumas pessoas fazerem por aí. Nós estamos aqui de fato para tentar trazer essa humanização e entender essas causas que são tão importantes e que precisam ser vistas de forma personalizada. E dentro delas, como uma prioridade, nós estamos desenvolvendo esse programa voltado para a saúde mental de mães e mulheres gestantes, também dentro de uma perspectiva de planejamento familiar. E dentro dessa perspectiva de saúde integral, como nós entendemos que é impossível fazer isso sozinho, nós estamos começando a consolidar as nossas parcerias. E dentre essas parcerias, nós estamos hoje com a Viver Mulher, uma clínica especializada em saúde da mulher, principalmente dentro do nicho de fisioterapia e fisioterapia pélvica. E hoje nós convidamos elas para falar um pouquinho sobre essa intersecção entre fisioterapia pélvica e saúde mental da mulher. Então, eu vou convidar elas aqui para entrar agora. Por favor, Michele. Estamos aqui com a Michele. Michele, por favor, se apresente. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Michele, sou psicóloga aqui do Instituto Leme. Olá. As meninas entraram. Oi, boa Oi, tarde. meninas. Elas vão se apresentar também e a gente começa a conversar, tá bom? Podem falar, meninas. Estão conseguindo escutar a gente direitinho? Tá direitinho? Sim? Tá ótimo. Perfeito. Então, a gente gostaria de agradecer, né, o convite do Instituto Leme. A gente está muito feliz aí com a parceria, né? Eu acho que quem tem a ganhar mais são as mulheres, né? As mães. Então, a gente via muito essa necessidade, essa falta, esse olhar mais, né, para a saúde mental aí das mães. E aí conseguimos achar em vocês essa parceria perfeita. Meninas, vocês podem falar um pouquinho pra gente sobre como funciona o trabalho de vocês, qual a perspectiva hoje da Viver Mulher e como vocês pensam esse acolhimento, essa humanização e, de fato, esse atendimento humanizado que a gente está perspectivando hoje? Perfeito. Então, nós somos uma clínica de fisioterapia voltada para a saúde da mulher. Então, nós pensamos de uma forma mais integrativa. Tanto que é um dos nossos, é o nosso nome, fisioterapia pélvica integrativa, né? Então, nós gostamos muito dessa parte multidisciplinar, pensando nessa parte de humanização mesmo, em acolhimento dessas mulheres. Nós atendemos mulheres em várias fases, né, das suas vidas. Então, a gente via essa necessidade de a gente conseguir abranger mais essa mulher como um todo, né? Então, essa mulher vem aqui pra gente desde uma preparação para o parto, antes da gestação. Então, a gente consegue atender essa mulher em várias fases aí da sua vida, né? Isso, no nosso espaço, a gente pensou em um espaço de bem-estar, onde a mulher vem, ela se sente confortável, acolhida, ela tem um espaço e cria vínculos, né? E a gente tem aqui o carro-chefe, a fisioterapia pélvica, a acupuntura e a drenagem. E estamos cada vez mais querendo formar uma rede mesmo, né? Uma rede Viver Mulher, uma rede de suporte a essa paciente, né? Para que ela não seja apenas uma cliente, sim, ela volte, tenha uma experiência boa e lembre da gente com carinho, né? Que participou de uma fase muito importante da vida delas. Isso. A gente fala que o nosso contato não termina aqui, dentro da Viver Mulher, né? A gente gosta de continuar com essa vivência aí com essa mulher, participar da vida dela.
Por isso que a gente fala que é uma coisa mais acolhedora, mais humanizada, a gente conseguir participar de várias fases da vida dessas mulheres. E o tanto que é Eu acho que importante, né? O olhar de quem está se preparando para cuidar de outra pessoa. Então, assim, aqui a gente está para elas. Então, para toda demanda, para toda, né, cobrir ali essa parte. Porque a gente entende que para cuidar do outro, ela precisa se cuidar, né? E aí com que a certeza. gente entra bem nesse tema. E é muito legal, né, que a gente esteja conversando. A Clínica Viver Mulher trouxe todo mês de maio sobre a saúde da mulher, sobre a importância dos cuidados, várias informações legais no perfil delas. E aí a gente entra também no Maio Furtacor, que é da saúde mental da mulher. Só que pensando na saúde mental não como uma área exclusiva da psicologia ou exclusiva da psiquiatria, mas como uma área em que a gente esteja atenta aos sinais que a mulher apresenta. E é muito importante essa parceria nossa, exatamente porque muitas vezes a fisioterapia, a fisioterapeuta vai estar com a mulher todas as semanas. Então, toda aquela gestação, quem está vendo essa mulher? Não é sempre a obstetra. A obstetra vai ter um encontro por mês, a enfermeira, a doula vai ter ali um trabalho mais próximo, pode ficar atento a isso. Mas nessa troca do dia a dia com a fisioterapeuta, ali pelo menos 2 vezes por semana, você vai notando uma diferença, você vai notando algumas coisas. E elas voltam no pós-parto, que é um momento de Perfeito. maior vulnerabilidade. Então, essa mulher está ali, em pleno puerpério, tentando se reencontrar numa nova identidade. E aí ela fala assim, não, eu vou voltar para fisioterapia achando que vou fazer uma avaliação do resultado do parto, independente se é cesárea, um parto normal. Ela vai achando que está ali para cuidar do corpo. E a ideia do Instituto se juntar à clínica é exatamente por isso, porque vocês têm esse olhar de, opa, peraí, essa conversa aqui está diferente, a gente precisa trabalhar, precisa entender o que está acontecendo, que novo mundo é esse que essa mulher entrou e como ela está se compreendendo nisso. Perfeito, é Perfeito. isso mesmo, Mi. A gente consegue passar muito tempo aí com essas mulheres, né? Até mais que todos os outros profissionais, a gente fica, às vezes, encontra essa mulher de 1, 2 vezes aí por semana e a gente acaba trocando muitas experiências e elas confiam muito na gente, né? Então, às vezes, a gente consegue identificar algum gatilho, alguma coisa, e a gente vê essa necessidade, o tanto que é importante a saúde mental dessas mulheres. Tanto aí falando da gestação, né? Que essa mulher está se preparando aí para se tornar uma mãe, viver uma nova realidade, e às vezes ela não consegue, às vezes precisa de uma ajuda, né? De vocês, aí a gente consegue ajudar de certa forma, mas a gente fica, às vezes, de mãos atadas. Porque, né, aí a gente precisa de vocês para conseguir conduzir isso daí. Tem um limite, né, que a gente consegue chegar. Então, assim, tem essa liberdade, a gente consegue notar que tem algo diferente, mas tem um limite que a gente precisa de um outro profissional que é qualificado para isso, ajudar essa mulher. E olha que combinação perfeita. Ela tá cuidando da parte física e tá cuidando da sua saúde emocional. Então, pensando nessas adaptações, não tem forma melhor, né? É um casamento perfeito. Olha, tem uma coisa que vocês falam que eu acho fantástica. E eu acho que é por isso que eu já comecei a live meio quente, né? Trazendo um pouquinho a crítica sobre a questão de comercialização da humanização e do atendimento e do acolhimento de uma forma geral. Porque é isso que tem sido feito e tem me deixado de cabelo em pé. Por quê? Nós temos uma série de profissionais que tratam essas pessoas que vêm buscando ajuda como números, guias de plano de saúde, como só mais um cliente, e isso é desumanizador, e pregam, inclusive, vendem essa humanização. E quando a gente pensa no que vocês carregam no nome de vocês, que é a saúde integrativa, que vem desse radical da integralidade, do cuidado integral, vocês falaram uma coisa que me chamou muita atenção e que me toca muito profundamente, que é estar presente na vida desses pacientes, dessas pessoas que procuram os nossos serviços, para além do consultório. E não necessariamente numa relação íntima, onde você vai estar indo almoçar, né, com a pessoa e tudo mais, não é disso que eu estou falando,
mas de entender que o que precisa ser detectado não é da porta do consultório para dentro, é na escuta, é de fato nessa conexão afetiva que você faz com essa pessoa e entende que muitas vezes a demanda dela vai além daquilo que se apresenta no corpo. E é isso que favorece de fato uma saúde integral, de fato um cuidado. Eu acho que essa palavra ela é muito significativa, cuidado com o outro, porque você está tendo delicadeza, você está escutando, você está compreendendo e percebendo que muitas vezes aquilo que se apresenta no corpo vai passar pela mente daquela pessoa, pelos comportamentos, pelos cenários que ela frequenta. Então é, por exemplo, aquela pessoa que chega e antes de falar sobre uma demanda de fisioterapia ou de psicologia, vai falar como foi a semana, como tem sido a noite de sono, o que ela tem feito no dia a dia, quais os hobbies, os gostos, as coisas que ela curte viver, sabe? E isso é uma coisa que eu vejo também dentro da psicologia, porque muitas vezes nós encontramos pacientes que têm uma dificuldade muito grande em expor questões íntimas para outros profissionais de saúde. E a gente entende, por exemplo, que a fisioterapia pélvica, ela se coloca naquilo que é mais íntimo de uma paciente. Entende? E muitas vezes nós conseguimos desensibilizar esses pacientes para essa vergonha terrível que impede o autocuidado e conseguimos fazer esse direcionamento para um acolhimento. Então eu acho muito legal quando vocês trazem essa perspectiva de estar em vários lugares da vida do paciente. Eu acho isso fantástico. E aí, já pensando um pouco dentro dessa perspectiva da vergonha, do que impede uma mulher de se cuidar e de buscar esses cuidados, eu queria saber de vocês. Quais os desafios que vocês enfrentam com as pacientes que chegam para um primeiro atendimento, que têm um pouco dessa vergonha, que não entendem o trabalho de um fisioterapeuta pélvico? Como isso funciona? Como é que vocês manejam isso? Então, um dos maiores desafios que a gente tem aqui na fisioterapia pélvica é justamente isso, entrar um pouco mais na intimidade dessa mulher, né? A gente sabe que existem vários tabus ainda na sociedade em relação a isso, e que até limitam essas mulheres a buscar esse cuidado, né? Então, a gente transforma esse momento da forma mais acolhedora possível. Então, é como se ela tivesse uma conversa mais... por mais que existam as técnicas, né? Nós somos fisioterapeutas especialistas em saúde da mulher, a gente traz essa conversa de uma forma mais informal, digamos assim, para que ela se sinta o mais confortável possível. Que ela não está respondendo um questionário, ela não está sendo automatizada a uma conduta. Então, a gente entende essa necessidade, né? Essa questão de tabus, de medo, que até impede, às vezes, de procurar uma prevenção. A pessoa vem só quando já está com uma queixa, porque é muita exposição. E, na verdade, a gente tenta... de uma forma muito leve, muito natural, deixar tudo tranquilo para paciente. Então, tem paciente que a gente consegue fazer, por exemplo, um exame físico, uma avaliação física na primeira consulta, como tem paciente que eu vou pedir na segunda, terceira, onde ela já criou um vínculo. Então, ela vai entender isso de uma maneira mais fácil, não vai ser algo que vai incomodá-la, né? Então, é uma coisa que a gente escuta o outro, né? O que o outro tem a nos dizer, a nos falar. Então, a gente consegue identificar em cada pessoa é única. Então, a gente consegue ir de acordo com o que a pessoa me traz, o que ela está, nesse início, disposta a oferecer. E a gente respeita muito isso, né? Então, a gente pensou desde a criação aqui da Viver Mulher, em esse ambiente acolhedor, aconchegante, para que ela se sinta como se ela estivesse em casa, né? Porque a gente sabe que é uma área que ela é mais íntima. Então, a gente quis trazer esse conforto para essas mulheres. Conforto, isso é tão importante. A ideia de criar um ambiente onde a pessoa possa se sentir de fato à vontade. Nossa, eu achei uma delícia. Eu acho essa perspectiva de atendimento em saúde muito importante, da gente conseguir de fato personalizar e ouvir o outro, né? E entender as necessidades dessa pessoa. E tem uma coisa que eu acho interessante, por quê? Um público com o qual nós trabalhamos aqui no Instituto M, muito frequente, é o público da maternidade solo. E tem uma coisa que eu acho muito importante quando a gente fala sobre essa escuta de demanda, necessidade, personalização do atendimento, né, e adequação desse atendimento para aquilo que são as demandas do usuário de saúde, da pessoa que busca os nossos serviços,
que é essa questão. Muitas vezes, o profissional de saúde ele tem uma tendência acusatória. Isso é muito complicado, mas muito complicado. Como assim você não está com seu autocuidado em dia? Como assim você, mãe solo, não consegue malhar todo dia, fazer dieta adequada, ir no fisioterapeuta pélvico, ir na terapia, não está em dia, não está conseguindo conduzir o processo jurídico de pensão, e nananana. E é uma exigência, porque a gente trouxe o autocuidado, né? O autocuidado ele virou uma coisa compulsória, ele virou mais um motivo de exaustão para essas pessoas. Tipo, meu Deus, além de estar em sofrimento, eu ainda não estou conseguindo colocar o meu autocuidado em dia, socorro. Então, assim, quando a gente consegue fazer essa escuta e entender direitinho essa demanda e a rotina e a vida dessa pessoa, eu sinto que a gente consegue flexibilizar e conseguir adequar, inclusive, o que nós esperamos. Por quê? Gente, é uma coisa que quase ninguém fala, mas profissional de saúde também tem expectativas em relação a paciente. Não tem jeito. A gente aplica técnicas, a gente trabalha com procedimentos e a gente espera, inclusive, como medidor de efetividade, né? Se essas intervenções elas vão dar algum resultado. Só que às vezes a gente fica tão sedento por isso que a gente esquece dessa escuta e acaba pressionando essa pessoa que já está numa situação de busca, porque diferente de qualquer outro serviço, o serviço de saúde, ele já recebe uma pessoa que tem uma demanda específica, que geralmente está buscando ajuda por algum motivo, e a gente acaba virando mais um fator de estresse e adoecimento. Então eu acho que quando vocês trazem essa perspectiva da saúde integral, da escuta, do acolhimento, a gente já está fazendo uma série de prevenções de danos que podem acontecer a partir da atuação do profissional de saúde. Esse é um ponto muito importante, porque a gente não, pelo menos a gente não é acionado quando é de prevenção. Não, eu vou ali na fisioterapia pélvica, porque eu quero conhecer, quero fazer uma avaliação geral, passo muito tempo sentada no meu trabalho, eu não sei. Geralmente as pessoas chegam na fisioterapia já naquele nível, tá vazando xixi quando eu espirro, quando eu tô rindo, eu ri até fazer xixi. E as pessoas acham que é uma brincadeira e a gente, né, fica mais atento. Com a psicologia não é diferente, né? O pessoal já chega aqui, porque estou passando por um processo de divórcio, um processo tentando compreender a gestação, ou estou no puerpério, que é esse processo de intensidade na vida da mulher. E fica aquela questão desse cuidado de como que a gente vai favorecer. Lógico que não dá realmente para a gente pegar na mão, não vem cá, tá na hora da sua fisioterapia, tá na hora da sua terapia, mas a gente tem que compreender que é um público diferente. A nossa dinâmica de colocar quem cuida de quem cuida para a nossa live é por conta disso. A mulher, quando eu faço manejo da amamentação, então quando eu chego lá, eu falo bem assim, eu aposto que você não lembra o que você almoçou. Aí a mulher fala, não, mas você sabe quando que é a próxima consulta do pediatra? E ela fala, sei. E a gente sabe que o cérebro ele fica mais específico para o cuidado dos filhos, mas isso se perde na atenção da mulher. Então é muito legal conhecer a clínica a Viver Mulher, porque tem o carrinho do bebê passa, então a mulher pode fazer atendimento. Tem um cantinho para amamentação, né? Então a gente pensou em tudo isso, porque, desculpa te interromper, Mi, porque a gente vê muito assim, principalmente no pós-parto, né? Às vezes a gente explica da necessidade, da importância também da fisioterapia pélvica no pós-parto, mas às vezes essa mulher se vê tão sobrecarregada, às vezes acha que elas falam assim, mas com quem que eu vou deixar o meu bebê? Não tem ninguém para me ajudar. Deixa eu organizar a rotina, aí eu volto. E aí a gente fala assim, traz o seu bebê. Aqui a gente tá para receber todos vocês. Então, como que você vai estar no pós-parto? Tem o bebê. Vem com ele, a gente consegue englobar e colocar esse bebê junto na sessão com a gente, né? Então, assim, pra gente oferecer para essa mulher esse cuidado. Porque quem é que vai cuidar dela? Só quer cuidar do bebê. As pessoas só estão com esse olhar voltado pro filho, né? Ou então a gente já teve caso, né, de paciente que fala assim, não, vamos marcar 2 sessões, uma de fisioterapia e outra para eu ficar só deitada na maca, ou então para tomar um cafezinho. Porque tem também esse momento de, eu tô indo, agora é o meu momento.
Então, da mesma forma que tem as mães que ficam meio inseguras, assim, ai, deixa eu organizar primeiro com o meu bebê, deixa eu ver o melhor horário. Tem mães que também falam, não, é rapidinho, é minha hora e vem, né? Pode falar. E assim, cabe a nós, né, profissionais aí da saúde, incentivar essas mulheres a se cuidarem. Mas né? um incentivo que nem o Wesley falou, não é uma pressão. A gente não tá aqui para ser mais uma obrigação. Ela tem que entender a necessidade, entender o que vai ajudar, o que vai ficar melhor no dia dela se ela vier e fazer uma fisioterapia pélvica. Então, por exemplo, eu tô perdendo xixi, tá muito desconfortável. Eu vou pegar meu bebê no colo, tem escape. Eu não vou melhorar muito a qualidade de vida dessa mulher se a gente fizer um tratamento, passar exercícios. E a gente sabe que não vai conseguir com a mesma frequência que era na gestação, que estava mais livre. Então a gente passa muitas orientações para casa. A mim mesma é exemplo. Usava o sling para malhar. Então a gente vai entrando assim, né, na rotina para tentar botar um pouquinho ali das nossas orientações para ela, para ser algo leve, mas que vai trazer um bom resultado, né? Isso mesmo. E essa é a importância do profissional estar atento ao que é o puerpério, a compreender essa fase da gestação, do pós-parto, porque faz essa diferença. E vocês têm todo esse cuidado, mas poderia ser um caso de não, eu só posso vir com meu bebê. Ai, mas esse bebê vai ficar chorando. Ai, a gente vai parar de novo para você amamentar? Sim, nós vamos parar enquanto for possível. A gente vai testar uma posição diferente que você possa continuar o exercício com o seu bebê. A gente faz essa dinâmica de colocar no sling, no que for preciso para fazer um exercício. A gente dá um jeito. Assim como na terapia, a gente também tem essa possibilidade. Muitas mulheres ficam desconfortáveis, lógico, de trazer o bebê, porque às vezes a demanda do que vai ser falado não cria um clima favorável, mas às vezes é a única possibilidade. Então a gente tem essa flexibilidade aqui, a gente faz a terapia online. Então aquela mulher fala assim, olha, eu não consigo sair de casa, chora no bebê conforto, a gente sabe essa dinâmica. Então vamos fazer em casa? Dá para fazer em casa? Dá. Tem alguém que vai ficar aqui 1 horinha, eu não vou ter o tempo de deslocamento, a gente faz, vocês passam essa atividade para casa, então olha, você vai vir 1 vez por semana, não é mais 2, 3, mas nos outros dias você vai parar para tomar um banho e vai lembrar que você também existe, vamos fazer um exercício, vamos pensar, porque a gente vai tornar possível no dia dela praticar o autocuidado. Para que não seja mais aquele checklist de deixa eu postar aqui no Instagram que eu tô fazendo um skincare, deixa eu dar ok aqui no que eu fiz. O exercício já tá pago, a fisioterapia e a psicologia. Então tá. Que ser humano no século XXI tem 8 horas de sono seguidas. É muito complicado você conseguir emplacar uma rotina dessa. E você exigir isso de uma mãe recém-parida, em situação de puerpério, amamentando, né? É desumano, é cruel. As pessoas estão pegando essa humanização e estão fazendo isso e acabam desumanizando essa pessoa, sabe? E puxando um pouco a... Não, antes disso eu vou responder um comentário aqui que eu achei muito interessante, porque ele diz de uma conversa que eu tive com uma paciente esses dias, de que não existe academia em Brasília com espaço para transitação de carrinhos de bebê, para trânsito, né, de carrinhos de bebê. Cara, maternidade, e principalmente dentro desse contexto, maternidade solo, é um lugar socialmente excluído. É um lugar muito complicado, porque socialmente nós temos desde legislações que legitimam, né, essa separação, essa segregação de mães e de mães solo, e estruturalmente, e eu falo de estrutura física, não estou só falando do conceito de estrutural dentro de um todo que costura essa sociedade. Mas, por exemplo, a brinquedoteca em estabelecimentos onde invariavelmente essa mãe vai ter que se deslocar para dentro da brinquedoteca, ficar com a criança e de uma forma ou de outra ela vai ser excluída do convívio das pessoas que estão confraternizando. Academias que não têm estrutura, não têm um monitor para poder lidar e cuidar dessas crianças. Locais de atendimento para mães que não pensam na criança que está com essa mãe. E aí isso mexe comigo porque é um mecanismo de exclusão. Você segrega e relega essa mulher a um espaço doméstico fechado, onde ela não vai poder sair porque ela fica
presa a cuidados que ela precisa desempenhar com essa criança, muitas vezes sem rede de apoio, e que institucionalmente é reiterado, de que os espaços que ela poderia vir a frequentar, caso ela tenha essa rede de apoio, ainda são excludentes porque não criaram e não se adequaram. E para entender que essa demanda existe, que essas pessoas elas existem, elas são reais, elas precisam de lazer, precisam de cuidado e principalmente de participação nesses espaços. E isso é extremamente complicado quando é corroborado por serviços de saúde, quando é reiterado por serviços de saúde que não se preparam para receber essa mulher. E aí, puxando isso para o Maio Furtacô, é uma coisa que me incomoda profundamente. Eu não tenho muita papa na língua para falar sobre certos temas. Então, o que eu vejo? A gestante. Existe um mercado voltado para a gestação, a gente não pode negar isso. A gestante ela virou moeda de troca no mercado de saúde. Isso é muito complicado. Por quê? Todo mundo pensa a preparação para gestar, as pessoas pensam no momento do parto, as pessoas pensam, até algumas ali estão começando de maneira muito incipiente, e às vezes até um pouco medíocre, a pensar o puerpério. Mas vocês conseguem perceber que quanto mais se afasta do momento do parto, mais a saúde dessa mulher vai sendo deixada de lado? E que o direcionamento dessa mulher para cuidados vai sendo deixado de lado também? Que, por exemplo, começa-se a pensar, beleza, a mulher pariu. Estamos numa perspectiva de puerpério. Ela está conseguindo amamentar a criança está indo no pediatra, a criança está sendo acompanhada. Aí começa nisso. Depois disso a criança começa a crescer. Essa criança está indo no pediatra, está na escolinha, está recebendo a alimentação correta. Vacinação está em dia. Exato. E ninguém vai pensando que a saúde dessa mulher pode estar se deteriorando conforme o tempo vai passando, porque ela está ficando sobrecarregada e não está conseguindo tirar o mínimo de tempo para se dedicar à própria saúde e a si mesma. E isso tem sido deixado de lado porque muitas vezes não vende, não é divulgado, não tem um alto ticket para essas clínicas, para essas instituições de saúde. Então beleza, você vem, a gente faz seu parto e depois no puerpério você fica completamente desassistida. No máximo a gente te joga no colo de um psicoterapeuta para dar conta de todas essas demandas e tentar fazer um trabalho mínimo de encaminhamento para outras áreas da saúde. Então, assim, quando a gente fala de maternidade, a gente tem que parar com essa mania de focar só na gestante. Ela é extremamente importante, ela tem um espaço que deve ser preenchido e que ainda está aquém do esperado em termos de saúde, mas essa mulher continua existindo depois do parto, ela continua precisando de assistência. E é necessário que os serviços de saúde, assim como o Instituto Leme tem tentado, a Viver Mulher tem tentado, e uma série de outras pessoas dentro dessa rede de amparo que a gente está criando, que eu acho bem legal, tem muita coisa boa vindo aí, gente, nesse sentido, consiga ver e enxergar essa mulher para além de uma mulher que pare. Uma mulher que é mãe de uma criança, e que depois vai ser mãe de um adolescente, depois mãe de uma pessoa adulta, e que vai precisar ser vista nesses diversos momentos. É por isso que eu gostei tanto quando vocês falaram sobre os diversos momentos dessa mulher. Porque esses momentos são diferentes e são específicos. E se a gente se prende à ideia de Maio Furtacô somente para gestante e puérpera, a gente se perde nessa questão de maternidade. Porque maternidade é muito maior do que só isso. E eu tenho certeza que os contextos, por exemplo, de atuação da psicologia, da fisioterapia pélvica, vão muito além da questão de preparação, gestação, parto e puerpério. Isso é muito importante. A mãe não deixa de ser mãe quando acaba o recém-nascido, né? Então, assim, trazendo por exemplo prático mesmo. Para conseguir ir num médico, eu tenho que ser um médico que atenda adultos e crianças. Porque eu vou com os meus filhos e faço um atendimento só. Porque tem que coincidir o horário deles, tem que coincidir meu horário, tem que coincidir o horário do trabalho do pai ou com algum outro cuidador. E a gente, né, não tem essa prática. Então, a gente tem um ensino obrigatório a partir de 4 anos. A criança até 4 anos tem que dar conta de pagar uma creche ou você tem que conseguir no governo. E aí, essa mulher, ali por volta dos 3 anos carregando uma criança, qual o prejuízo que ela já teve muscular? Porque descuidou esses 3 anos, esses 4 anos. Ela vai ter que esperar essa criança entrar na escola para ela poder ter um tempo, porque não dá para ela ir para lugar nenhum levando filho. E aí a gente viu aquele caso aqui em Brasília, no hospital, em que a médica falou que não atenderia se as crianças estivessem dentro do consultório, que tinha que deixar as crianças lá de fora. É desumano, realmente, né? Quando a gente fala sobre humanização, a gente se depara com mais situações em que o atendimento se torna desumano.
Então, pensar na saúde mental da mulher vai além. Então, é compreender, às vezes, que vocês têm uma paciente aí que é mãe de adolescente, e aí ela vai começar a trazer essa experiência. E, às vezes, era o momento também da adolescente já começar a fazer a terapia, porque o corpo está mudando, está entrando ali na puberdade, já poderia fazer uma avaliação, ter mais compreensão do próprio corpo. As mulheres não conhecem o próprio corpo, elas conhecem o que eu consigo ver no espelho aqui de frente. Elas não mais têm essa percepção total de corpo. E aí, como que a gente vai elaborar isso? Como que a gente vai atrair essa mulher, essa mãe de adolescente, permitindo que a adolescente também se sinta acolhida, e a gente abre esse cuidado para todos, não mais só aquela mãe recém-nascida. Não, e é tão interessante assim, porque às vezes, por exemplo, vem uma gestante fazer o atendimento, aí ela fala, nossa, a minha mãe precisa, aí indica a mãe, aí a mãe vem e fala, nossa, no meu tempo não tinha nada disso, a gente só paria e pronto, não tinha todo esse preparo, esse cuidado, esse olhar. Então a gente vê que realmente, assim, a gente está pensando em algo novo, em um cuidado em todas as fases, né? Então é diferente. Às vezes, num primeiro momento, a pessoa fala, nossa, mas para que tanta coisa? E assim, é tanta coisa na gestação, é tanta coisa no pós-parto, que a gente puder dar colo, a gente está dando, né? Porque. E a gente precisa de ter esse olhar, porque quem que vai cuidar dessas cuidadoras, né? Elas precisam desse olhar especial. Então, assim, a gente tenta acolher essa mulher ao máximo, dentro aqui da fisioterapia pélvica, em todas as suas fases. E a gente precisa dessa coisa mesmo integrativa para a gente poder ir encaminhando para as diversas áreas que essa mulher precisa, né? Então, a gente precisa de cuidar dessas mulheres como um todo. Cuidar dessas mulheres que elas cuidam, né? Isso foi uma das perguntas que a gente teve, foi sobre o pré-natal psicológico, mas eu acho que a gente abre para todas as áreas. Um pré-natal psicológico bem feito, ele vai ter conversa. Então, o grande objetivo dessa vinculação da clínica com o instituto é para que a gente possa conversar. É perceber, é conversar com o obstetra, conversar com a doula, é conversar com quem vai acompanhar no parto. Então, a gente começa a fazer um pré-natal psicológico cuidando de tudo. A gente começa a construir essa rede de apoio, compreender qual é a rede que essa mulher está construindo durante a gestação e quão efetiva ou não ela vai ser. Tem uma doula amiga nossa, né, que ela fala, a rede de apoio é de agulha. A gente tem que saber identificar, tem que saber cuidar disso, transformar de uma forma positiva quem vai circular. Mas isso segue. Então, se a gente tivesse um sistema, o princípio do SUS é maravilhoso, mas a gente precisava ter essa integração. E aí a gente fez uma palestra num hospital público e eles continuam sem receber informativo do posto. Então, se faz pré-natal no posto de saúde, quando a mulher chega no hospital para parir, não tem o prontuário dela. Essa conversa é que a gente vai tentando mexer por aqui, que o SUS ainda está lutando para conseguir, a gente vai colocar também para o sistema particular. Sim. Então, é quando vocês conversam, identificam essa fala que é preocupante, quando vocês percebem que tem algo a mais, quando aquela mulher chega e às vezes é o único momento em que ela consegue falar dela, porque ela tá ali com vocês e fala assim, não, é verdade, eu senti isso. Eu senti. Quantas vezes ela fala isso durante o dia? Ela tem essa liberdade de falar. Então, a gente faz esse trabalho multidisciplinar de verdade. Não é mais só aquele negócio ali, você está sendo atendida por uma físio, por um psicólogo, um obstetra, e nenhum dos três sabe quem é quem. O nosso grande objetivo é esse. Acontece muito. E a gente pensa nisso para essas informações, para essa mulher não ficar perdida aí no meio do caminho, né? Essa comunicação com os profissionais a gente acha de extrema importância. A gente gosta de ter contato com o médico dessa paciente, no caso uma gestante, do obstetra. A gente gosta de ter contato com um psicólogo ou com outro profissional que esteja cuidando dessa mulher, para que a gente consiga abranger de uma forma melhor essa mulher, para que as informações não fiquem soltas no meio do caminho, né? Então, essa comunicação
dos profissionais também é muito importante. E a gente Então, vê isso. E muitos querem, tem que saber realmente, como eu falei, o limite. Então, assim, a gente até um certo ponto consegue te ajudar muito, mas eu tô percebendo, até pela liberdade que a gente tem, que tem algo diferente, não seria interessante uma conversa. Então, assim, o profissional também indicar, porque eu não tô perdendo meu paciente, eu tô ganhando, né? Então, eu tô somando ali, eu tô formando uma melhor rede para essa pessoa, para essa paciente. Então, é isso, assim, que a gente acredita. Fernanda, eu acho engraçado. Porque gente, eu realmente faço essa cara de dor e eu faço essas expressões todas porque tá muito bizarro, vocês não têm ideia. As pessoas estão criando currais de pacientes nas clínicas e isso é assustador, porque elas ficam colocando as pessoas numa única abordagem, numa única visão de saúde, e elas têm medo de fato, dar uma assistência integral para esses pacientes por uma questão de reserva de mercado. E é muito esquisito. Porque você está prejudicando pessoas muitas vezes por não encaminhar elas para o serviço de saúde. Inclusive, é uma coisa que eu vejo, que eu acho muito esquisito, profissionais da área de saúde suplementar que têm medo de encaminhar para o SUS, por exemplo, para uma outra abordagem, uma outra visão, ou especialidade cujo custo é muito maior dentro da própria saúde suplementar, por medo de perder um paciente que ia ficar muito mais grato e muito mais bem assistido, por exemplo, dentro de um regime misto de saúde, onde ele vai ter profissionais tanto da esfera pública quanto da esfera privada. E tem uma coisa que você fala e que me chama muita atenção, também trazendo para o Maio Furtacô, a gente pensar essa questão da rede de apoio, né? Eu acho esse termo rede de apoio muito interessante, porque acontece bastante, né? Às vezes as pessoas acham que estão ajudando e elas estão empurrando essas pessoas ainda mais, né, para a questão do sofrimento, mas dessa adolescente que indica a mãe, né, e leva a mãe até esse serviço de saúde. Por quê? Eu me vejo um pouco nisso. Eu saí de casa muito cedo. E aí eu fico pensando nessas mães de adolescentes que vão para a faculdade, ou de homens adultos que se casam, mulheres que se casam, né? Até porque a gente sabe que a maioria das vezes quem assume essa função de cuidadora dentro de casa, da mãe, é a mulher. Então, assim, eu fico pensando nisso. Quando a gente fala sobre maternidade, também dentro desses outros aspectos, um adulto que sai de casa e essa mãe fica sozinha, ou passa por essa mudança de ambiente, passa pela necessidade de desenvolver novos comportamentos para se adaptar a um cenário que está vazio de alguém que ela amava. É uma forma de luto, né? A gente sabe, é uma perda, porque a pessoa não morreu, mas ela não está mais morando junto. Então as coisas mudaram e o sentimento de angústia pode vir. E o quanto que às vezes é importante a gente conseguir entender que essa saúde integral, que esse cuidado, esse direcionamento, ele não parte só dos profissionais de saúde, gente. Todo mundo tem um mínimo de capacidade de escuta para saber, ou pelo menos pensar, se questionar se o outro está em sofrimento ou não. Sabe? Por exemplo, essa adolescente que convive com a mãe, vê essa mãe passando por determinadas situações, às vezes constrangedoras, às vezes não, que podem trazer essa demanda para fisioterapia pélvica, por exemplo, e consegue parar e pensar, cara, será que alguém pode ajudar a minha mãe? Eu estou usufruindo desse serviço em saúde, isso me fez bem, isso me ajudou dessa maneira. Então eu posso direcioná-la para esse tipo de serviço, uma vez que ela tem essa demanda. Claro, não de forma tão técnica, né? Tipo, porque isso é um profissional de saúde falando, claro. Mas assim, por exemplo, galera, vamos se atentar um pouco para quem está do nosso lado? Vamos tentar ouvir, vamos ver os sinais de estresse, essa testa que enruga, aquela lágrima que escapa no canto do olho e a pessoa fala que está com rinite, porque não é rinite, é choro. Aquele olho tremendo. Exatamente. Porque às vezes você pode estar ajudando uma pessoa a começar um processo de cuidado com a própria saúde que pode prevenir questões muito mais sérias. Entende? Um sofrimento muito maior que vai impactar em todas as pessoas que estão ao redor, porque saúde, gente, não é construída, por mais que a gente fale de personalização, de adaptação, porque a saúde ela é uma arte, você pega conceitos teóricos, técnicos e aplica a uma demanda específica, então esse filtro que o profissional faz é uma forma de arte, mas por mais que seja uma questão individualizada, ela é construída coletivamente. Então, prestem atenção nas pessoas ao redor, vejam os sinais de adoecimento, de sofrimento, de adoecimento mental, para que vocês possam levar essas pessoas a se cuidarem um pouco mais. A gente tem que parar de achar que indicar, você deveria ir para um psicólogo, é um xingamento,
né? Então, tipo Sim. assim, oi, bom dia, você deveria ir para um psicólogo, porque isso é muito bom. E não porque só tem doido no consultório, ou é quando a pessoa já não tem mais solução, ela vai pro psicólogo. Assim como para Uhum. fisioterapia. Não é um luxo, é possível, é viável, há formas de pagamento, há planos de saúde, há possibilidades. Esse diálogo é legal que vocês fazem, a gente trabalha aqui também com essas possibilidades para que essa pessoa se torne possível de se cuidar. Mas que ela entenda Justamente. que a fisioterapia não é um recurso de luxo, assim como a terapia não deveria ser um recurso de luxo. É algo que faz bem e naquele momento eu priorizo isso. Então ela se torna uma prioridade. Aí sim é autocuidado. E, Aí sim faz Sim. sentido. e a gente fala assim que aquela coisa, que a saúde é o primeiro passo para a felicidade, né? Então a pessoa tem que ter a saúde, tem que estar bem com essa saúde para a gente, para essa pessoa conseguir Não, fazer suas coisas fluírem, isso, e né? falando em investimento, é muito mais barato você prevenir do que você tratar. Então, assim, o tanto que se eu tiver um cuidado já imediato, vai ser melhor para mim, até financeiramente mesmo. É isso. Isso é uma coisa que eu fico pensando, sabe? O tanto que a gente caiu num modelo de saúde, onde até os planos de saúde também reverberam um pouco disso. Porque para você fazer fisioterapia pélvica ou psicoterapia pelo plano de saúde, você precisa de um encaminhamento de que profissional? De um médico, entende? Isso é muito complicado, porque o problema começa quando existe uma cultura onde é ensinado que as pessoas só procuram um médico ou qualquer sistema de saúde quando ela já está apresentando algum problema, né? A gente não tem ainda um modelo tão arraigado na nossa cultura de saúde preventiva. E isso é uma coisa fundamental, isso é uma coisa muito necessária. E aí eu vejo muitas vezes pessoas chegando no consultório já em crise, já nos pontos ápices, assim, nos pontos altos de determinadas psicopatologias, justamente por essa espera, por essa não capacidade de prevenção. E, inclusive, não se pode culpar o paciente por isso, é um absurdo, né? Quando a gente faz isso, porque na verdade a gente entende que é uma cultura, que essas pessoas não são ensinadas a procurarem esses profissionais de forma preventiva. E que muitas vezes é interessante você passar por uma avaliação e, poxa, por exemplo, você faz um acompanhamento ali periódico com seu endócrino ou com algum médico que possa te fazer esse encaminhamento. E você dá aquele estalo do talvez eu possa passar numa avaliação com a fisioterapeuta pélvica para saber se está tudo legal, se existe uma predisposição para algum tipo de adoecimento pélvico, se tem alguma coisa que a gente possa fazer em caráter preventivo, antes de chegar aquele momento do escape, ou então passar uma vida inteira sentindo dor durante as relações sexuais, porque tem a vergonha de procurar um profissional, já que isso é um grande tabu, né? Eu acho engraçado que até quando a gente fala isso na live, a gente pensa, pode falar, não pode falar? Tem que falar, é necessário Isso. abordar esses tabus. E assim, nós profissionais aí da saúde, nós temos que tirar um pouco, sabe, desses tabus, desses medos de falar e aproveitar que hoje nós temos aí as redes sociais que nós conseguimos levar essas informações. A gente consegue falar para essas mulheres que é importante a prevenção, é importante esse cuidado, que não é porque é uma região íntima que não precisa ser olhada, que não pode ser olhada, né? Então a gente tem que tentar mostrar para essa mulher de uma forma mais natural possível, que o natural, que o normal é ela se cuidar, né? Exato. É isso. Exatamente. É muito interessante, porque quando a gente pensa em psicoterapia também dentro desse ponto de vista, né? O paciente ele chega quando ele já está tendo uma crise de ansiedade, quando ele já... Isso se deve inclusive em parte aos psicólogos também que não fazem divulgação sobre o que é atual dentro da ciência da psicologia, porque o paciente já chega dentro de um vale de depressão, ele já chega em momentos que houveram crises e viradas de transtorno bipolar, por exemplo. E isso é muito complicado, porque as pessoas não entendem que a psicologia hoje ela vai muito além disso. Você tem desde caráter preventivo, educação em saúde, psicoeducação, técnicas de desenvolvimento pessoal, de coisas que vão desde oratória e falar em público até manejo de crise psicológica, que seria o ápice de um adoecimento psicológico, né, de uma psicopatologia. Então, assim, eu acho muito importante quando a gente fala de saúde mental materna e quando a gente fala de saúde da mulher, a gente entender esse caráter preventivo e de que, às vezes, sim, pode não parecer necessário, pode não se apresentar na forma de crise,
mas de que passar por uma avaliação de um profissional, se possível, se você tem algo que te favoreça que você possa usar para passar por essa avaliação, seja um plano de saúde, ou você consiga arcar com isso dentro do seu orçamento, ou dentro de uma determinada perspectiva de reembolso, ou dentro do SUS, mas você passar por uma avaliação para poder começar um processo de cuidado, se possível. E aí entra de novo quem cuida de quem cuida dessa mulher, quem cuida dessa cuidadora. Porque muitas vezes ela vai estar sobrecarregada, sem tempo, sem essa possibilidade de autoobservação, porque ela está cuidando de uma mãe, de uma criança que acabou de sair do ventre dela, organizando a rotina de uma família que muitas vezes é anterior a essa criança, com outros filhos, com outras situações, porque a gente sabe que a mulher ela é empurrada para esse lugar de cuidado, e isso é uma coisa muito complicada. E cabe a quem está ao redor dessa mulher sugerir: fulana, eu tô vendo que sua olheira já está chegando aqui na bochecha, sabe? Será que não vale a pena você dar uma olhadinha em como, talvez, será que eu posso cuidar dessa criança para você enquanto você vai ali no médico rapidinho dar uma olhada em como está seu sono? Ou eu tô vendo que você perdeu 25 quilos durante o puerpério, será que não vale a pena você ir numa nutri, assim, cuide do seu filho para você? Ou então, eu organizo as coisas aqui para você, seja o companheiro ou companheira, seja a mãe, seja um outro filho, uma amiga, quem puder observar e ajudar essa pessoa, gente. A gente vê que isso não faz parte da cultura quando a gente tem, por exemplo, chá de bebê, mas ninguém está olhando para a gestante, é o bebê que está ganhando presentes. E quando a gente visita uma puérpera, que a gente leva um presente para o bebê, e a puérpera está ali. Então, quando a gente vê a gestante, todo mundo com a mão na barriga da gestante. Quando a mulher ganha o bebê, todo mundo quer pegar o bebê. E aquela mulher se torna mais invisível na sociedade, né? Nós já vivemos uma situação de invisibilidade para a mulher, mas a invisibilidade materna tem se tornado mais uma pauta. A gente precisa entender que existe uma pessoa carregando aquela barriga, que existe uma pessoa parindo, que é muito mais do que só uma dilatação total e um expulsivo, que existe todo aquele corpo ali para trás, e a gente precisa entender que essa mulher com um bebê no colo, ela tem sentimentos, ela tem inseguranças, ela tem medos, alguns totalmente esperados, outros que a gente já deveria estar alerta, mas que a gente deveria se aproximar. Então, se eu chego e ofereço para segurar, para lavar uma louça para uma puérpera, nossa, já é um baita presente. Eu acho, assim, considerado um super presente. Leva um bolo para a puérpera, é uma vida. Porque a gente lembra e fala assim: oi, tá lindo, tudo bem, todo mundo tá pedindo foto de você. Marmitinha congelada de almoço. Isso Nossa, isso é O que me mata, um presente total. o que me mata é assim, é instinto. Ah, não, mas você sabe, eu não sei. Por exemplo, uma fala de um companheiro. Ah, não, deixa aqui com a mãe. É seu cheiro, é o peito. Ou então tudo é leite, tudo é o peito. Então, assim, a pessoa nem oferece ajuda porque acha que é instinto da mãe, só a mãe resolve, o bebê só é a mãe. E a mãe fica assim, gente, e aí? Fica sobrecarregada. Eu sou só peito agora. A gente tem que parar com essa história de que nasce uma criança, nasce uma mãe, não é assim que funciona. As mulheres, elas são colocadas dentro de uma situação de romantização da maternidade desde a primeira boneca, entende? Desde o primeiro treino para a maternidade, quando essa menina pega uma boneca e é a minha bebê, ela já está sendo colocada num lugar onde as pessoas não explicam o todo desse lugar, que vão aparecer coisas e vão surgir momentos e necessidades de adaptação, de rotina, de cotidiano, de comportamento, de pensamento, de subjetividade, que não são automáticos, não são instintivos, não são naturais, são construções onde as pessoas precisam se adaptar e tentar lidar com isso. E aí vem uma coisa que eu acho fundamental, sabe? Que é as redes de mulheres. Porque uma coisa que eu vejo é que essa puérpera, ela é silenciada o tempo inteiro, ela não pode falar desses desconfortos, não só puérpera, qualquer mãe em qualquer faixa etária. Ela não pode falar sobre o desconforto daquela fase de desenvolvimento do filho, ela não pode ser ingrata com o papel paterno. E muitas vezes, quando ela vai falar isso para outras pessoas, inclusive outras mulheres que também são mães, ela é criticada, ela é silenciada, ela não é acolhida. E aí o que eu acho interessante? Quando a gente coloca, muitas vezes, grupos de WhatsApp ou grupos terapêuticos, né? Por exemplo, no Instituto agora a gente está fazendo o programa para começar os nossos grupos terapêuticos de apoio para a maternidade solo. Então, assim, quando a gente coloca essas mulheres em conjunto para dialogar sobre uma situação que todas elas passam,
elas começam a criar uma rede que começa a sair do consultório e, por exemplo, uma ajuda a outra com uma comida congelada, com cuidado com uma criança. Elas vão confraternizar, encontram uma instituição e às vezes racham o valor para deixar essas crianças nessa instituição de cuidado e conseguem confraternizar e discutir algum tema juntas. E isso vai criando uma força e um poder que muitas vezes, inclusive, passa por esse lugar de consultório, que leva essas mulheres a serviços de saúde, que consegue gerar tempo para que elas possam se cuidar, para que elas possam ir à fisioterapia pélvica, ir à terapia, ir ao grupo de apoio, ir ao médico, ao Nutri e realmente estabelecer esse autocuidado sem ser só mais uma demanda e uma obrigação que afoga essa mulher em mais uma responsabilidade. De ter que dar E conta de entender tudo, isso né? quando a gente fala de saúde bucal. Desculpa, Fernando, pode falar. De ter que dar conta de tudo, né? Exato, exato. Ninguém dá conta de tudo e ninguém é obrigado a isso. E quando a gente traz isso para o contexto de saúde, é justamente fortalecer essas redes de pessoas que se ajudam para que essas pessoas possam ter acesso aos nossos serviços. Porque a gente está aqui, a gente está disposto a ajudar, a gente está criando um programa humanizado, a gente está criando uma rede de atendimento gigante, com muita gente disposta, com muita gente que está querendo dar sangue por essa causa realmente de humanização, da maneira como ela deve ser executada. Só que muitas vezes as pessoas não têm acesso a gente e aos nossos serviços. Por quê? Pela falta dessa rede de apoio, dessa rede de encaminhamento, dessa rede de suporte que vai dar para essa mulher, para essa mãe, a possibilidade de se cuidar. Então, assim, eu acho extremamente importante. Por quê? É muito fácil a gente fazer um evento comercial na internet falando: ah, Maio Furtacor, venha gestante se tratar no Instituto Leme, estamos aqui para o seu pré-natal psicológico, quando a gente não fala das causas subjacentes que levam essa mulher a adoecer. E que levam essa mulher a um lugar de não conseguir buscar essa ajuda. E aí o legal do Maio Furtacor é bem isso, porque são outros profissionais falando. Exato. Então você vê muita doula aparecendo, você teve discussão. É um projeto nacional, está criando força, mas aí você vê discussão entre homens. Não temos homens conversando sobre paternidade. Então, como ser ativo nessa paternidade, não só dar um nome àquela criança. Então, esses debates, teve o evento aqui em Brasília, em que as mulheres fizeram roda, em que elas se sentiram super bem por ter uma pintura de amamentação que foi feita. E é aquele momento, assim, de se sentir, tipo, olha, a amamentação tá olhando para mim, não só para essa criança, né? Eu tô bonita com isso, como que eu tô me sentindo nesse papel. É resgatar essa importância do que a mulher está fazendo, de onde ela tá, de quem ela se tornou. Isso, ter esse Em olhar para vez essa de mulher sempre... também, né? Ter esse olhar para essa mulher. E não só, às vezes, o olhar para uma barriga, o olhar para um filho, né? Então, a gente conseguir olhar essa mulher. Uma coisa que eu acho bem legal que você falou de pintar a barriga são os chás de bênçãos, que a gente faz esse momento para essa mulher, né? Então, tira o foco só daquela barriga, só daquele bebê e Chá traz de revelação, chá de fralda e olha para essa mulher. Então, essas coisas me encantam muito, sabe? Porque a gente vê que de passinho em passinho, de formiguinha, a gente vai conseguindo mudar um pouco isso. Mas ainda precisa, mas a gente segue na luta. Eu sou super fã de chá de bênçãos. Acho assim, um evento maravilhoso de integração entre mulheres, de reforçar aquele papel daquela mulher, desejar coisas para a mulher, para além daquela criança que está sendo gerada. Então, qualquer dinâmica hoje que resgata, eu falo isso abertamente, eu sou eternamente grata por um grupo de puérperas que se formou, exatamente rodas de puérperas. Nós temos um grupo de 19 mulheres, somos 19 mulheres que mantém contato, que foi o que salvou a pandemia. Ninguém enlouqueceu lá, total, porque tínhamos lá 19 mulheres falando: o que eu faço com essa criança de 1 ano presa em casa durante a pandemia, que eu não posso sair? É entender que a nossa atenção à saúde vai passar por isso. Há limitações, então vai ter momentos em que a gente realmente não pode atender fisicamente. Eu não posso avaliar, na psicologia é legal que a gente avalie a postura, como que se senta, como que está vestida, se realmente conseguiu se organizar. E aí a gente vê isso mais a fundo quando é em casa. Então a gente olha como que a pessoa está se organizando, se reorganizando nesse período. E é muito importante, tornar isso viável, tornar isso possível. É lembrar que, independente
da pandemia, independente do isolamento que a mulher vai se colocar pelo resguardo ou pelo lidar com o puerpério, que são duas coisas diferentes, é muito importante que as pessoas aprendam isso, que ela entenda que ela também merece esse cuidado, que ela continua sendo uma pessoa que jamais vai voltar ao que era antes do filho, porque existe uma dinâmica ali de mudança até mesmo neurológica naquele papel, mas que ela continua existindo e ela é importante não só para aquele bebê sobreviver, mas ela é importante por ela é importante pelo que ela está desenvolvendo, ela é importante para ela continuar existindo. Isso. Isso é muito importante. Uma coisa que eu acho interessante quando você fala isso, e quando a gente consegue perceber essa situação como um todo, e vai pensar nesses outros ambientes, eu acho que isso é um trunfo do atendimento online. Por quê? Quando a gente faz o atendimento online, a gente tem essa possibilidade de fazer um retrato in loco, de como essa pessoa se organizou para estar presente numa psicoterapia, de como ela organizou essa rotina, em qual lugar ela faz. Gente, eu já atendi mães no banheiro, Olha, que elas tiveram que ir para o banheiro, porque era o único ambiente privado, com Chave. possibilidade, com chave e com possibilidade acústica de um atendimento, respeitando a questão ética, por exemplo, do sigilo. Pessoas que são atendidas dentro do carro, pessoas que são atendidas em lugares atípicos, digamos aqui, assim, lugares pouco comuns, porque eram os únicos lugares onde essas pessoas tinham essa possibilidade de atendimento. Pessoas que não podem sair de casa, não tem como, não conseguem se deslocar, e às vezes precisam estar dentro desse ambiente, por quê? Você já tem uma noção da sobrecarga dessa pessoa. Você já tem uma ideia de como a rotina dela está tão corrida, ao ponto dela não conseguir sair de casa para chegar a um local que seria exercido esse processo de saúde. Por exemplo, eu tenho pacientes que chegam aqui no meu local, que eu adoro, né? O meu consultório cheio de plantinha e tal. Mas que elas me falam que eu fico pensando, né? Nossa, fulana, realmente sua rotina é muito corrida. Será que o online não seria mais interessante? Você poderia contar, Wesley, não fale isso, pelo amor de Deus, eu preciso vir para esse lugar, porque é o único momento em que eu não é o estou em momento casa. dela, né? Então precisa disso também. Exatamente. Então, assim, eu acho que quando o online vem, e muitas pessoas desqualificam o atendimento online como se ele fosse menos válido, eu acho isso um absurdo completo, porque eu tenho pacientes que dão mais resultado dentro do atendimento online, inclusive. Eu acho interessante um trunfo porque você consegue fazer um recorte daquela pessoa dentro do local e do dia a dia dela, de como ela vive aquilo, entende? E aí você consegue ver essas duas demandas acontecendo. Né? E, E desculpa. aí, nesse lado da fisioterapia, eu penso muito nisso. Então, para além de julgar, a mulher fala assim, nossa, mas 7 dias na semana você não conseguiu fazer exercício dia nenhum, é parar e falar, nossa, em 7 dias ela não teve tempo para fazer o exercício. Ela precisou dessa sessão aqui e não conseguiu seguir em casa. Então é um ponto sintomático, né? É avaliar, é esse olhar atento, essa escuta ativa para além de um julgamento de, ela não está dando atenção para o meu trabalho, ela não está valorizando o meu trabalho para como a gente pode favorecer, como a gente pode fornecer uma situação melhor. As meninas. Acho que tivemos problemas técnicos aqui. As meninas provavelmente tiveram um probleminha com a internet. Pessoal, mas então, enquanto a gente espera as meninas retornarem para a gente poder dar continuidade à nossa conversa, eu acho interessante justamente a gente começar a pensar isso dentro dessa perspectiva do Maio Furtacor e de saúde mental materna, dentro de todas essas perspectivas, o que realmente é esse acolhimento e essa humanização e como a gente pode promover esse movimento de saúde já inicialmente dentro de casa, observando quem está do nosso lado. Quem são as mães que cercam a gente? Qual a rotina delas? Como elas vivem? Como a gente pode, de fato, gerar, às vezes, uma busca, uma procura, uma sensibilização para que essas mulheres possam ter acesso a serviços de saúde especializados. Dentro de, e muito preferencialmente, com certeza, serviços que compreendam o que é a rotina de uma mulher. Porque muitas vezes vocês vão ver profissionais se colocando como especialistas em saúde da mulher, inclusive sem titulação, né? E isso é uma coisa importante. Que não entendem bulhufas, são pessoas que reproduzem machismo dentro do consultório, estereotipam essa mulher, sobrecarregam elas com tarefas de autocuidado e de saúde, e isso é muito complicado, porque dentro do consultório ninguém sabe o que acontece. São 4 paredes de segurança que garantem um local onde um profissional de saúde pode fazer qualquer coisa, muitas vezes. E entender os sinais que essas mulheres vão dando, de como elas estão conduzindo a própria saúde, esse processo de autonomia em saúde, né?
Porque antes de qualquer profissional de saúde, a saúde ela pertence e é do paciente, da pessoa que busca esse serviço, isso vai sendo sinalizado, isso vai sendo colocado e a gente muitas vezes tem a oportunidade de ajudar essa mulher, de conduzir essa mulher, levar ela para um local de saúde que realmente vai respeitar as demandas dela, quem ela é, como ela funciona e como ela pode principalmente ser ajudada sem uma imposição, sem uma sobrecarga e sem gerar esse esgotamento que é tão comum dentro das redes de saúde. A Ela entrou aqui, mas eu acho que realmente deu alguma trava, talvez porque deu 1 hora de live. Provavelmente. Então a gente vai... ela Aê! voltar. Vamos ver se foi. Elas vão tentar voltar. Mas é um papo gostoso, né? Essa conversa é tão importante que a gente passaria aqui, a gente poderia passar as horas aí de live que fossem possíveis, mas realmente alguma coisa aconteceu que voltar. Então vamos tentar de novo aqui. Tá. Vamos ver. Algo talvez na nossa live não esteja deixando vocês entrarem também, gente. Pessoal, acho que tivemos uma queda de rede nesse papo muito gostoso. Nesse momento nós iremos abrir para perguntas, para a gente poder encerrar. E, bom, como a gente não conta agora com as meninas da Viver Mulher, com a Fernanda e com a Ela, talvez dentro da parte de psicologia a gente possa colaborar com alguma coisa. Então, nós temos alguma pergunta, vocês têm alguma dúvida sobre como colaborar, como detectar ou como trazer de fato essas mulheres para dentro dos serviços de saúde? Olha que legal um comentário que a gente teve aqui. Isso é tão verdade que quantas colocam o seu Instagram com o nome dos filhos. Tipo, @mãe do príncipe da princesa tal. E isso é verdade, né? A gente tem esse silenciamento materno que ela perde até o nome. Então eu passo a ser a mãe do Matheus e Rodrigo e Amanda e não mais a Michelle. Eu fiz um curso de autoconhecimento. O pessoal voltou. Oi, meninas! Deu certo. Que bom. Eu fiz um curso de autoconhecimento, eu estava falando sobre esse papel de se tornar a mãe do príncipe e da princesa tal, né? Que comentaram aqui com a gente. E nesse curso de autoconhecimento, eu lembro que o Rodrigo era pequeno, eu tinha que levar, e aí eu fui botar ele no sling. Então, todo aquele trabalho para amarrar, ajustar ele nas costas, e o professor ficou me olhando assim um tempão. Aí depois ele chegou no final e ele falou assim, quem te carrega? Nossa, aquilo me quebrou de um jeito que eu falei, ninguém. Então ele falou assim, nossa, eu vejo você com todo um esforço para que seu filho continue bem cuidado, que você tem toda a regra de alimentação na época, por conta da alergia. E ele olhou para mim e falou assim, mas quem te carrega? E eu falei, quem carrega a mãe? A mãe tá ali apertando o sling para poder dar conta de uma louça. A gente sabe que o sling salva o puerpério, sim, porque o bebê exige essa demanda de colo e a mão fica livre. Mas quem carrega essa mulher? Que momento essa mulher é carregada? Que momento essa mulher recebe um colo? Que momento essa mulher, né, tem essa... Então, mais uma vez, gente, não é luxo voltar para a fisioterapia pélvica que você começou na gestação, continuar a terapia, ir para acupuntura. Gente, ficar deitada com aquelas agulhas assim, ó, no puerpério, é uma delícia. Experiência própria. Então, ter esse muito tempo, bom, né? porque... Ter esse tempo para vocês, né? Vocês, mulheres, mães aí que doam todo o seu tempo para poder cuidar. É importante tirar um tempinho para vocês se cuidarem também, né? E sem culpa, o seu bebê tá bem, vai estar com alguém, ou então você vai trazer, a gente vai dar esse suporte aqui. E é um momento que você precisa se cuidar para cuidar do outro. Exatamente. É um processo de autoconhecimento, né? Uma das frases que eu gosto mais, assim, que eu conheci, foi de uma mulher que falou assim, olha, eu tô muito desgostosa do meu corpo pós-maternidade, é muito difícil lidar com as estrias, com a barriga flácida, com a diástase, é muito difícil lidar com tudo isso. Mas eu lembro que eu tenho uma filha mulher e que eu não vou perpetuar esse discurso de acusação.
Então eu gosto muito do discurso de vocês de não, venha se cuidar, porque às vezes a diástase não torna fácil a vida mesmo. A mulher tem dificuldade de levantar da Não cama. é só Então, você estético, pensar né? numa mulher, né? Uma mulher no puerpério ali, ou até maior, que o bebê acorda de madrugada e ela tem dificuldade de levantar da cama para atender o Isso. filho, Aí, além do isso torna estético, né, é o funcional. A gente precisa muito. de ter esse olhar também para funcionalidade, né? Exatamente. E é bonito isso, porque aí você identifica que não é romantizando algum adoecimento, mas é que ali existe uma função, que aquele é um corpo que gestou, é um corpo que levou 40 semanas se abrindo, que passou por todo um processo e que nada é imediato. E ele é autoconhecimento. Eu falo assim, olha, isso aqui é resultado. Então, essa conversa que vocês têm, olha, a diástase está assim, mas tem um bom prognóstico, a gente vai conseguir cuidar, ou precisa ser encaminhado, quando é uma coisa mais séria, precisa ser encaminhado para um outro médico. Mas nós vamos fazer isso aqui, olha, conheça seu corpo, encoste no seu abdômen. Quantas mulheres não passam a mão no próprio corpo? E aí esse discurso de que você olha na frente do espelho, você não é uma barriga de amoeba, tá feia, tô gorda, tô assim. Mas olha só, esse corpo fez tudo isso, eu tô dando conta de tudo isso, apesar de ser uma pressão social que dê conta, mas eu estou fazendo tudo isso e vou me cuidar para que meu corpo seja, me atenda, né? Não eu atenda o corpo da sociedade, mas que meu corpo me atenda. Tem uma coisa que me chama a atenção, eu juro que eu vou tentar ser breve, porque o nosso tempo já está se esgotando, pessoal. Mas é porque esse comentário, ele me despertou uma reflexão aqui, que eu acho importante, que é, vocês sabem o tanto de vezes que essas mulheres são relegadas a um único aspecto de quem elas são. É o meu corpo que não tá bonito, é a filha de fulano, é a mulher de fulano, e aí vem um dos piores estereótipos que as pessoas fazem na área de saúde. É um movimento que eu venho tentando levantar dentro do Instituto, que é o muito mais do que a mãezinha. Ai, mãezinha, porque você não tem nome, né? Você é só a mãezinha, você não tem identidade, você passou a ser a gestante, a mãezinha, a mamãe, mas você tem um nome. Mais do que uma gestante, mais do que a mãezinha. Mãe de alguém, você exatamente. Você é trabalhadora, você é universitária, ou você convive com outras pessoas, frequenta outros espaços que não estejam diretamente relacionados a essa maternidade. Sabe? Você é muito mais do que a mãezinha. Ser mãezinha é uma parte, é importante se cuidar, entender a gestação, como ela funciona, mas você é muito mais do que só isso. Entendam que não tem problema nenhum você se tornar a mãe do príncipe, da princesa e tal, né? Arroba, como diz. Mas é importante que você tenha esse momento que você lembre quem você é. Exato. E que antes de você se definir como, prazer, eu sou a mãe na escola. Oi, prazer, eu sou a mãe do Rodrigo. Eu falo, não, primeiro, eu sou Michele. Para eu tirar esse estereótipo de mãezinha, eu também tenho que tirar isso de mim, né? Então, prazer, eu sou Michele. Além de ser Michele, eu sou mãe do Rodrigo. E eu vim aqui na escola conhecer a professora. Não minimizar mais, porque quando a gente fala de mãezinha, a gente está minimizando para uma coisa, um probleminha, uma situação como se não tivesse importância, né? E tem muita importância. Então é sempre nome, mulher. Aí, em algum momento, entra na descrição dela que ela é mãe de tantos filhos, ou que não, porque temos mulheres que não querem ter filhos. E isso tem que se tornar comum das pessoas aceitarem. Porque o discurso vem, né? Como assim você não quer ter filho? Que absurdo! Como é? Você é mulher e quem vai cuidar de você? Né, a ter filhos, e não é bem assim. É seu instinto. Exato. É muito complicado. E o papel recai mais uma vez na mulher, né? Então, assim, quem vai cuidar de você na velhice? A gente não tem preparo para envelhecer com saúde, a gente não se cuida para isso. Exato. A gente se cuida para ter filhos que vão cuidar da gente na velhice. Isso não é saudável. A gente tem que entender que devemos... saiu uma reportagem sobre isso no Japão, em que as pessoas estão curtindo envelhecer sozinha, sem relacionamento amoroso, sem filhos, sem nada, e eles estão felizes dessa forma. É importante que a gente deixe isso tranquilo, para que a pessoa possa entender que ela não está ela não está comprando territórios quando ela tem filhos, né? Não é latifúndio. Exato. É meu, eu faço o que eu quiser, porque é um ser humano, a criança é um ser humano e tem os seus direitos,
E também não é, olha, eu te criei para que você cuide de mim na minha velhice, que a gente saiba pontuar qual é a saúde real que a gente deveria valorizar. E aí, encerrando de um jeito bem legal, eu acho que a gente pode pensar o seguinte, nessa interface entre psicoterapia e fisioterapia pélvica. Por quê? Mais uma vez, a gente cai na questão do autoconhecimento. Quando você entende o seu corpo, você entende como ele funciona, você sabe até onde ele é capaz de certas coisas, ou aonde existe um ponto crítico que pode ser favorecido por uma prática em saúde, como a da fisioterapia pélvica. E quando você busca a psicoterapia para entender os seus comportamentos, como você responde a determinadas situações, e principalmente o que você sente perante o mundo, você entende a sua identidade. Porque a sua identidade ela não é só o que mora dentro da sua cabeça e define quem você é. A sua identidade é como o seu corpo se posiciona no mundo, como ele é interpretado, como você interpreta o seu corpo, o do que ele é capaz, para onde ele vai e o que existe junto com esse corpo, que é a sua consciência, os seus comportamentos, os seus padrões de cultura, história e tudo que você é. Então, se conhecer dentro da área de saúde é um processo extremamente favorecido, dentro dessa interface, inclusive, da fisioterapia pélvica, que vai trazer esse aspecto do corpo, mas também da subjetividade, como você se posiciona perante esse corpo, e da psicoterapia, onde você vai buscar esse autoconhecimento e uma compreensão maior sobre quem você é e qual é o seu lugar no mundo. Isso, se permitir, né, se conhecer, se dar esse momento de autocuidado é muito importante, né, para que a gente consiga se colocar perante as coisas, né, não ser só aquela mãezinha. Antes disso, igual a mim falou, antes disso, você é mulher, você tem uma vida, né? Então, procurar esses caminhos, essa forma aí de conhecimento mesmo, né? A maternidade não tem uma fórmula, cada um vai ter um jeito de lidar e cada um vai entender qual o momento, mas o ideal é que a gente dê suporte para essa pessoa, para essa mãe, para se conhecer e saber o que ela quer, né? Porque às vezes a gente é imposta a algumas coisas que, calma, não é bem assim. Exatamente. Exatamente. A gente tem um comentário aqui da Lori Salviano. Estou amando esse assunto, estamos amando também. E se deixar, a gente fica aqui até amanhã conversando. É sempre assim nossas conversas. Se não tivesse paciente agora. Se a gente não tivesse agenda aqui, pode ter certeza que essa live se tornaria uma live 24 horas. Sim. Facilmente a gente conversaria muito. Mas eu queria muito agradecer vocês, mulheres da Viver Mulher, por essa parceria, por essa sintonia. Essa união dos nossos serviços, eu tô achando sensacional, tô gostando demais. Então, oficialmente, Instituto Leme e a Clínica Viver Mulher são parceiras. Os jovens agora assim, né? Não, meu filho chegou para mim, ele fez assim. Você calma. Isso em prol das mulheres, né? A gente pensando em uma forma melhor de cuidar dessas mulheres, das cuidadoras. Então, é um prazer imenso, né? A gente está muito feliz com essa parceria, a gente conseguir oferecer essa saúde integrativa para essas mulheres. Então, a gente sempre procurou isso e a gente está muito feliz. Está construindo. É também o princípio do Instituto Leme, que a gente se afine cada vez mais com profissionais que estejam atentos a isso. Sim. Que saúde não é comércio pra gente. Isso não tá. A gente atende por amor, com amor, mas, né, temos todo o trabalho, e que isso não se torne um impedimento, não se torne um gado, né? Prender Exatamente. aquele cliente a mim. É muito legal. A área da fisioterapia pélvica com a área da psicologia tem muito a trabalhar junto. Sim. Temos muitos casos para botar em pauta. Vamos fazer mais lives. Essa primeira foi desse papel da cuidadora, quem cuida da cuidadora. Então, nós estamos aqui nos prontificando a cuidar da cuidadora. Busque esse momento para vocês. Conheçam a Clínica Viver Mulher, é uma delícia. Tem espaço para entrar com um carrinho para manter. Façam uma sessão de acupuntura ali na sala Zen, gente. Compensa. É uma delícia.
E aí, ó, Então, lá no Instituto Leme já tem um chazinho, as plantinhas. O Wesley se prontificou a cuidar das minhas plantas aqui. é uma parceria para além das mulheres. A gente também atende plantas. E tomamos café também. Quem quiser convidar a gente para tomar café, para a gente fazer rodas, estamos todas prontas. Com certeza. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação na live. É um prazer ter vocês com a gente. Foi ótimo. E vamos, que a gente tem muita coisa para crescer juntas. Vamos Com conduzir certeza. o É nosso só o programa início de uma para esse caminhada muito bonita que vai ter só para somar. Isso mesmo. lugar. Perfeito, com certeza. Meninas, eu queria Obrigada. agradecer, como diretor do Instituto Leme, por todo o trabalho que vocês têm desempenhado, por essa proposta de parceria. Pessoal, não acaba aqui na live. Nós estamos planejando os grupos de apoio, as rodas, muito material em educação em saúde, justamente para trazer esse movimento de conscientização sobre saúde da mulher. Hoje, o Instituto Leme, a Viver Mulher, participam de uma rede que ainda está em construção de algo muito maior do que o que vocês estão vendo aqui, e que é um movimento que vai muito além da saúde, é um movimento de transformação social voltado para a saúde e tendo a saúde como epicentro. Então, meninas, muitíssimo obrigado por agora fazerem parte também da nossa tripulação. E vamos seguir conduzindo o nosso Leme para esse lugar de autonomia, saúde e proteção de quem de fato precisa ser protegido e cuidado. Hoje, nós celebramos o Maio Furtacô e espero que esse seja o primeiro passo de uma série de outros movimentos e de coisas que vão reverberando numa rede de cuidado e assistência que, de fato, verdadeiramente seja humanizada. Isso, contem Meninas, conosco. muito obrigado! Contem É um conosco. prazer! Contem conosco, né, pessoal? Estamos aí para ajudar vocês a construir essa saúde de uma forma integrativa, né? Isso mesmo. Ai, Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês e vamos produzir muitos conteúdos e muitas ações em prol dessas mulheres. Com vamos certeza. A todos Tchau, os tchau, participantes gente. da live, né? Muito obrigado obrigada. também por terem acompanhado a gente, terem tirado o horário de almoço de vocês, que a gente sabe que às vezes vai comendo e consumindo conteúdo e aprendendo algumas coisas. Então, de verdade, recebam o nosso abraço e o nosso carinho. E é isso, pessoal. Nós nos vemos no próximo momento, na próxima live, roda, terapia e o que for aparecendo. É um prazer receber todos vocês aqui e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau! Tchau, meninas. Maravilha.